Meus amados irmãos, pastores, professores de escola bíblica dominical, superintendentes, nós estamos iniciando mais uma edição, uma lição da Escola Bíblica Dominical Semaderon. Hoje estaremos trabalhando sobre o tema A Justiça de Deus. Domingo estaremos presencialmente, cada um de nós em nossas classes, logo estamos aqui para oferecer subsídios a cada um dos nossos irmãos que estão em todos os nossos 4 cantos do estado de Rondônia, e não somente no estado de Rondônia, mas a você que mora em todas as partes do nosso vasto Brasil. Aproveite, você que está ouvindo, que ama a palavra de Deus e que para ouvir e assistir esta programação. Com certeza Deus tem algo especial para a sua vida. Estou aqui eu, pastor Eliseu, e o evangelista irmão Daniel. Hoje nós não estamos aqui com a presença do pastor Jormi César, nosso companheiro, que não podia estar, mas que sempre está aqui também conosco, nos auxiliando e oferecendo aqui essas explanações que muito nos ajudam para a compreensão da palavra do Senhor Jesus. Bom, hoje nós estamos aqui então com esse tema, a justiça de Deus, e temos como textuário: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18 e versículo 26. A nossa verdade prática diz o seguinte: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, já vamos observando que cada um de nós temos a nossa livre escolha. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Eu escolho o bem ou o mal, conforme propôs Josué, né? Ele disse: olha, vocês chegaram conosco até aqui a terra de Canaã, mas eu proponho para cada um dos que me ouvem, para todas as tribos de Israel, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, vocês escolheis a quem vocês querem servir. Se vocês quiserem servir aos deuses estranhos, vocês vão responder pelas vossas escolhas. Mas se quiserem escolher, como eu, a servir ao Deus que nos tirou com mão forte e poderosa do Egito e nos trouxe para essa terra que mana leite e mel, então vamos servir ao Deus com inteireza de coração. As pessoas fazem então as suas escolhas, e aqui me vem já à mente aquele filho pródigo, né, que fez a sua escolha. Interessante que o pai entrega para aquele filho pródigo a sua herança, aquela herança que ele pede antes do tempo, e pelo que se vê, o filho não deu nenhuma expectativa de gratidão, ou não houve nenhuma expressão de agradecimento, mas ele pegou aquela parte dele, virou as costas e foi embora. O pai, entretanto, permanecia esperando, olhando, e tudo leva a entender que cada momento aquele pai olhava a estrada na expectativa de que o filho voltasse. O pai não deu opinião dizendo: não vá, meu filho, você não pode ir, não questionou, não brigou, deixou ele utilizar a sua própria escolha. Assim é o nosso Deus. Ele permite que nós façamos as nossas escolhas. Entretanto, ele continua nos amando. Esse continuar nos amando não significa que não virá juízo. Por isso, nós estamos trabalhando então aqui a justiça divina. Quanto ao filho pródigo, nós entendemos que quando ele reconheceu, caiu em si, ele volta, e o pai que estava esperando constantemente corre ao encontro dele, vê-o de longe, diz a Bíblia. Então, aqueles que se arrependem têm a resposta, a bênção, o socorro de Deus. Quando tratamos aqui dessa justiça divina, nós vamos ver no decurso da Bíblia Sagrada, Deus falando com o homem constantemente, se revelando através da natureza, através da sua palavra, e lutando para que o ser humano seja feliz. Mas, havendo desobediência, então Deus atua como atuou no dilúvio, com o dilúvio, para aqueles
conterrâneos de Noé, também atuou com fogo e enxofre na época de Sodoma e Gomorra, que desaforadamente estavam contrariando a vontade de Deus. E posteriormente nós vamos ver no decorrer da Bíblia Sagrada constantemente juízos. A Bíblia trata de vários juízos, por exemplo, o juízo das nações, que está em Mateus capítulo 25, quando Deus vai separar as nações amigas das nações inimigas de Israel, e vai haver um julgamento ali no final da grande tribulação. A Bíblia fala também do tribunal de Cristo, quando Deus vai avaliar as obras e dar a recompensa àqueles crentes que forem fiéis, e ao chegarem ao céu serão recompensados ali no tribunal. Também ao juízo final, lá em Apocalipse capítulo 20, que trata de dar também a resposta a cada um, dizendo que grandes e pequenos, de todos os tempos, apareceram diante do grande trono branco, e todos foram julgados conforme o que estava escrito no livro. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4 e 13. Nós sabemos que o crente, ele tem a companhia do Espírito Santo, mas até aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, diz em João capítulo 16, elas também são abençoadas com a presença do Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, primeiro, da justiça, segundo, que Deus é justo, e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, de 8 a 11. Então, a justiça de Deus, ela existe e nós precisamos entendê-la, irmão Daniel. Nós estamos aqui já na introdução da nossa lição, depois de esse apanhado sobre o trabalhar de Deus, sobre a justiça. Nós queremos aqui ouvir da parte do irmão Daniel, logo na introdução, irmão Daniel, está tratando aqui sobre a justiça de Deus, ela sendo genérica e também específica. O que nós podemos entender sobre essa justiça de Deus, o conceito de justiça de Deus e como ela pode ser abrangente, genérica e específica, como está aí na introdução, para que nós possamos caminhar para o nosso primeiro ponto? A paz do Senhor, meus queridos ouvintes da escola bíblica, né? Semadeiron, nossa EBD Semadeiron, a todos que têm disponibilizado este momento. Como já foi muito bem esclarecido aqui pelo meu companheiro, pastor Eliseu, a respeito da lição de hoje, a justiça de Deus. Pois bem, pastor Eliseu, depois desta introdução muito bem elaborada, antes do primeiro tópico na introdução, eu vou falar que é importante compreender toda essa estrutura do discurso aqui de Ezequiel, lembrando que na lição anterior nós estudamos a respeito dos falsos profetas, o capítulo 13, que é composto por 23 versículos. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos dar sequência, né? O capítulo 14, assim como o capítulo 13, o capítulo 14, que é o capítulo em apreço da lição de hoje, ele também é distribuído em 23 versículos, neste livro do profeta Ezequiel, que ao todo comporta-se 48 capítulos, né, pastor Eliseu? Então vejamos, estaria aqui o profeta Ezequiel, como diz a introdução, partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel, e é o que parece. Então vamos lá. Antes de nós adentrarmos aqui nos tópicos subsequentes, nós temos uma passagem bíblica, um salmista, nos Salmos de número 97 e o verso 2, onde lá está escrito, pastor Eliseu, que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Interessante, né? O salmista colocar que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Ou seja, nós podemos depreender deste verso
dentre outras aplicabilidades, de que Deus, ele não possui justiça, ele é a própria justiça. Ele é a própria justiça. Então, o profeta Ezequiel aqui, embora a lição está voltada para, ou seja, os episódios, os eventos narrados aqui pelo profeta Ezequiel, eles fazem parte justamente aqui de Judá, não é isso? Tribo de Judá, ou melhor, o reino do sul, Judá, o reino do sul que recebe o mesmo nome de uma das tribos, reino do sul que era composto por Judá e pela tribo de Benjamim. Temos aqui uma aplicação muito ampla, pastor Eliseu, e vocês que nos acompanham, para os dias odiernos. Nós vamos falar logo na sequência, especificamente lá no ponto 3 do tópico 1, sobre a identificação do juízo divino. Lá estão bem claros esses 4 juízos que eles estão em pleno vigor até os dias de hoje. Lógico que nós não queremos jamais que isso aconteça, né? Sermos atingidos aí pela espada, pelos animais selvagens, por pestes, enfim, fome, enfim, tudo isso daí. Mas aqui fica bem claro que quando ele fala, ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir a casa de Israel, é o que parece. Ou seja, o povo estava sendo castigado, pastor Eliseu, por obras. Deus cobrara do povo algo que o povo havia cometido ainda lá na sua terra natal. E que estas ações errôneas foram capazes de fazer com que esse povo fosse levado cativeiro pelos babilônios. Diferentemente de Israel, que foi levado cativo pelos assírios, não é isso? Então, vejamos aqui, tudo isso tem a ver. Eu posso cavar mais fundo aqui ainda nesta introdução, dizendo o seguinte, longe de nós aqui querermos impetrar a questão do que é muito comentado sobre os pecados, né? Os pecados pais que passam para os filhos, que Deus visita até a 3ª geração, 4ª geração. Bom, mas aqui nós temos uma situação muito grave, eu até diria gravíssima, pois o povo está pagando pelos atos que eles cometeram e que eles foram avisados. Deus não castigou este povo sem que o povo tivesse ciência das determinações, dos preceitos. Por isso que Deus levantou esses profetas, além de Jeremias, Ezequiel, e logo após o livro de Ezequiel nós temos Daniel, que também é um dos profetas maiores, não porque era maior no sentido fisicamente, mas pelo o conteúdo das suas obras. Não foi por falta de avisar. Então, uma profecia que ela parte aqui do genérico para o específico, ou seja, para qualquer terra, de uma terra qualquer, para depois dirigir a casa de Israel. E isso não só para a casa de Israel, não só para Judá, mas para toda a humanidade. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amor, mas ele também, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E a gente vai detalhar melhor essa questão da justiça de Deus nos próximos tópicos. Amém. Que boa essa introdução, que nos dá essa visão ampla de como Deus trabalha, não somente com uma nação em específico, que é o caso de Judá, que como estamos trabalhando desde a primeira lição, um povo que está sendo chamado ao arrependimento, mas que constantemente rejeita a palavra, prefere dar ouvido a profetas falsos e busca agir conforme o seu próprio pensamento e não conforme a vontade de Deus e o ensino dos seus profetas. Daí nós vamos encontrar aqui então o discurso profético, o primeiro ponto da nossa lição, falando sobre que à luz das Escrituras nós entendemos que a ira de Deus, ela nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Então Deus enviava os seus profetas, como enviou Ezequiel, como enviou Abacuque, como enviou Amós, cada um dos profetas de Deus, eles vinham com
a palavra de Deus para despertar, para acordar o povo, no sentido do que estava para acontecer e da vontade de Deus para eles, a fim de que eles alcançassem o melhor e fossem felizes com seu relacionamento com Deus. Quem vive na vontade de Deus, quem obedece a Deus, sempre se dá bem. Quem desobedece, sempre se dá mal. Então, à luz das Escrituras, esse julgamento não é somente para as pessoas que são da nação de Judá, mas Deus vê o mundo inteiro. Todos os homens foram criados como um projeto de Deus para serem salvos. Deus não criou ninguém para perder a salvação. Entretanto, as escolhas que as pessoas fazem, às vezes as conduzem à perdição. Então nós temos aqui que, se houver arrependimento, a Bíblia Sagrada vai apresentar isso desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus traz o perdão. Por isso, a Bíblia fala no justo Noé, que era pregoeiro da justiça. A Bíblia vai apresentar cada um dos profetas de Deus anunciando que, uma vez arrependendo, como é o caso de Jonas falando a Nínive, haveria mudança. Quando Jonas prega aquela mensagem tão dura, em 40 dias Nínive será subvertida, não significava que Deus queria destruir aquela cidade, significava que o povo estava com o pecado tão avolumado que a sentença era absoluta, era aquela. Mas, em, podemos dizer, última instância, o povo poderia se arrepender. E quando ele se arrepende, o próprio Jonas falou: eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Como dizendo, eu conheço Deus, eu sei que Deus é misericórdia, bondade, e mesmo lá no interior, Jonas querendo a destruição daquele povo, porque a notícia e a realidade daquele povo é que eles eram muito maus. Então, quando ele vê Deus perdoando, ele fica um tanto sentido, e Deus chama a atenção de Jonas por causa disso, porque nós precisamos ter o coração aberto para perdoar, para levar o evangelho ao mais vil pecador, porquanto todos necessitam de perdão, e a pessoa mais errada deste mundo ainda necessita e merece o perdão, e desde que se arrependa, ela será alcançada pela misericórdia de Deus, sim. Então nós aprendemos isto com Jonas, e aprendemos que Deus, ele castigará sim, mas castigará, irmão Daniel, aquele que não quer voltar-se para ele. Exato. Aquele que não quer, como eu disse, o filho pródigo, voltar para a casa do pai. Se aquele filho ficasse distante, teria problemas, mas ele disse: os trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, por que que eu não posso ser pelo menos considerado um trabalhador? Mas quando ele chega, o pai não considera ele como um trabalhador, o pai já pede para que traga vestidos, para que traga calçado, que ele estava descalço, para que fizesse uma festa para se alegrar, porque o filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Há sim esperança para o mundo em que vivemos, mas precisa haver quebrantamento. Na segunda parte, irmão Daniel, tem aqui a primeira parte do oráculo. Certo. O que nós podemos observar aqui sobre essa primeira parte do oráculo que está no versículo 13? Pastor Eliseu, muito bem empregadas as tuas palavras com referência aí ao filho pródigo, que ao olhar dos homens, das pessoas, o que o pai fez com ele era um absurdo, né? Porque ele havia desperdiçado toda aquela fortuna, ou seja, ele deveria agora pagar pelos seus erros. Então aí está uma ilustração muito grande. O próprio irmão dele ficou, exato. Então, a justiça a qual nós estamos aqui discorrendo não é a justiça humana. Há um hiato muito grande, há uma lacuna, um abismo muito grande entre a justiça humana e a justiça de Deus. Há muitos eventos que, no meio da humanidade, deveria acontecer uma punição severa, e Deus também faz esse tipo de punição, mas Ele é quem perdoa todos os pecadores, só que tudo tem limite.
Existem a justiça que é para a morte, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a primeira parte aqui do oráculo, conforme o nosso comentarista colocou aqui, o Ezequias Soares, que está no capítulo 14, e esse ponto 2, a primeira parte do oráculo, e é justamente o versículo de número 13, que vai dizer assim, entre aspas: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. É interessante que antes da gente aprofundar aqui neste versículo, o tema da justiça de Deus inclui alguns fatores que não podem passar despercebidos. Por exemplo, alguns pontos sobre o tema justiça de Deus é aprovar o que é bom em detrimento do que é mal, como está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, também em Eclesiastes 12, 4, o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Também dentro desse tema da justiça de Deus é condenar o ímpio e justificar o justo, conforme 2 Crônicas 6. Nós temos ali uma referência por volta do versículo 23. Depois, a fidelidade do Senhor em seus atos, porque Ele é a própria fidelidade, Ele é fiel à própria fidelidade. A ira de Deus está dentro desse tema também. E aqui que é interessante, pastor Iseu, quando nós tratamos sobre a justiça de Deus, quando entra a imparcialidade. A imparcialidade... Balança justa. Isso, balança justa. A imparcialidade desse juízo divino, ou seja, desse juízo de Deus. Então, o Senhor, Ele é um Deus de justiça. E seria, como Ele é um Deus de justiça, seria inconcebível, caro ouvinte, que Ele, como juiz de toda a terra, não agisse corretamente ou não praticasse essa justiça, conforme está lá no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Então, 25, o Senhor, Ele exige que o homem que foi criado à sua imagem, também este mesmo homem procure e pratique a justiça. Uma grande parte, pastor Eliseu, dos juízes uma grande parte acaba agindo com parcialidade, é parcial. E nós estamos vendo isso em muitas áreas em vários segmentos da nossa nação. Pessoas que agem de forma parcial, beneficiando alguém porque aquela pessoa tem recursos, não é isso? Porque simpatiza, porque é um parente. Mas eu vou dizer que no juízo de Deus não existe delação premiada. No juízo de Deus não existe, é grandes e pequenos. Independentemente da cor, independentemente se possui uma posição social elevada ou menos elevada na sociedade, eu vou repetir, no juízo de Deus não entra a delação premiada, não entra no juízo de Deus a questão da parcialidade. Nós servimos um Deus que Ele é imparcial. Então, dentro desse ponto aqui, nós temos a expressão aqui, entre aspas, quando uma terra pecar contra mim. Essa expressão, pastor Eliseu, quando uma terra pecar contra mim, já foi muito bem dito aqui que, lógico que a lição ela é oriunda desses eventos acontecidos em Judá, que passou ali pela capital Jerusalém. Enfim, nós vimos uma lição anterior aí que o Ezequias, o Ezequiel, né? Ezequias é o comentarista, que o Ezequiel ele foi transportado em espírito para Jerusalém. Deus mostrou a causa, o porquê do sofrimento, do castigo divino. E as pessoas odiavam aqueles profetas justamente por isso, porque as pessoas queriam que os profetas pregassem a paz, aquilo que as pessoas queriam ouvir, quando na verdade o momento era momento da pregação de juízo, aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Então, essa expressão, quando uma terra pecar contra mim, se refere a uma terra, eu até diria que é uma terra hipotética, no sentido que isso se estende até o versículo 20, se não me foge a memória, desse mesmo livro, que Ezequiel, com sua experiência de sacerdote, ele parece ter usado a mesma estrutura que eu diria hipotética da lei sacerdotal, quando ele diz, quando uma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor. Isso está lá em Levítico capítulo 6 e versículo 2, ou seja, em referência a qualquer pessoa. Então, quando uma terra, não é somente a Judá, não é somente a Jerusalém, mas a todas as nações, porque o Deus
que os judeus serviam é o mesmo Deus o qual nós servimos. Embora eles rebelaram aí, o que mais irritou a santidade de Deus foi justamente eles se dobrarem diante de deuses. Aqui, deuses, né, com D minúsculo. Havia, irmão Daniel, e irmãos que estão nos ouvindo, um pensamento do povo de Judá que Deus não haveria de destruí-lo, porque não seria possível Deus destruí-los tendo construído um templo tão maravilhoso como aquele que Salomão, na direção de Deus, construiu. A cidade sendo uma cidade reconhecida já mundialmente como uma cidade do Deus Jeová, que tirou o povo do Egito, que estabeleceu numa terra. Agora um povo que passou por todo aquele percurso, que tinha toda uma história, seria destruído assim tão fácil? Mesmo aqueles que estavam ali no cativeiro, porque já tinha havido duas levas, a leva que foi Daniel em 606, depois a outra leva em 597, quando Ezequiel está ali no rio Quebar, ali em Tel Abib. Então ele está anunciando, mas as pessoas estão dizendo: nós viemos para cá, mas não vai demorar muito, nós vamos retornar, Deus não vai destruir a cidade. E Ezequiel está avisando que Deus vai destruir. Por que eles tinham esta visão desta maneira? Porque desconheciam a Deus, porque não olharam para os fatos históricos anteriores. A Bíblia já registrando que a justiça de Deus, ela não compactua com o pecado. E se eles haviam abandonado a Deus, se eles haviam profanado o templo, logo haveria sim juízo para eles. E aí nós temos então esses 4 juízos, irmão Daniel. Quais são esses 4 juízos que a gente tem aqui, que Javé, o Senhor Jeová, trouxe para a nação de Judá, que é profetizado? Interessante que esses juízos não acontecem somente aqui para a nação de Judá, mas, por exemplo, Amós anuncia sobre esses juízos, que houve juízos assim também em outro tempo. Nós encontramos sempre, por exemplo, Samaria teve vez de ser cercada, de acabarem a mãe, na época do profeta Eliseu, uma mãe comendo a carne do próprio filho para poder não morrer de fome. Então, essa situação não acontece só aqui, mas é algo que sempre Deus trabalhou. Agora, quais são esses 4 juízos? E isso pode ser aplicado a nós hoje também? Esse juízo pode ocorrer atualmente? Sim, com certeza, e estão aí a todo instante, né, perceptíveis aos nossos olhos. Antes de elencá-los, pastor Eliseu e nobres alunos, estudantes da palavra de Deus e amigos também, vejamos que em referência a qualquer pessoa aqui, quando fala terra, né, toda terra, como eu disse, né, quando uma terra pecar contra mim, então aqui também se refere às nações, a qualquer pessoa. Por que isso? Porque Deus, o Deus o qual servimos, além de ser o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Ele é soberano de todo o universo. Se o Deus o qual servimos, Ele é soberano, ou Ele é o soberano de todo o universo, por que isso? Porque Ele é o Criador, e aquele que com o seu grande poder criou todas as coisas que há nos céus e na terra, ou seja, as nações lhe pertencem, e Ele tem o direito de julgá-las, ou de julgar todas as pessoas as quais fazem parte dessas nações, que são as próprias nações, né? Então Deus, ele tem o direito de dominar sobre todos os povos da terra. Nós temos aqui, muito bem dito, dentro da descrição dos agentes do juízo divino, pastor Eliseu, é interessante que, segundo aqui o pastor Ezequias Soares, entre aspas, quando ele fala espada, é a linguagem figurada que designa, de fato, a guerra e que resulta em fome e resulta em peste. Então, a fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária ou pela crise financeira. E a peste, porque eu estou me referindo a esses 4 terríveis juízes, ou juízos, né? Esses 4 terríveis juízos, que são a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Como eu já disse, a questão, quando falamos de espada, nós estamos falando justamente de guerra. Nós temos um exemplo bem atual, né, que é o caso da invasão na Ucrânia pela Rússia.
A Rússia está em guerra com a Ucrânia já faz alguns meses, né? Já faz alguns meses. Então, isso refere-se à guerra. E com a guerra nós temos o quê? A chegada da fome. Porque isso é um efeito que é causado justamente pela falta de transporte das grandes cargas de alimentações. Por exemplo, muitos países que os alimentos chegam por vias marítimas. Então, ali nós temos os chamados campos minados, bombas também ali aquáticas. Enfim, nós temos a questão dos animais selvagens e nós temos a questão da peste, nós estamos aí saindo de uma peste denominada de pandemia da Covid-19. Então, isso tudo envolve esses fatores. Então, há um descontrole muito grande, começando aí pela questão da espada, que é essa guerra que vai influenciar nas produções agropecuárias, enfim, a crise financeira, a peste, que é o resultado de epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. E existem, nós não podemos deixar aqui também de referir a isso, inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz. O que é um desobediente contumaz? É aquela pessoa reincidente nas práticas pecaminosas. Deus disse ao povo: não é para vocês assemelhar com deuses, com pessoas estranhas, e não aderir à mesma prática de culto dessas pessoas. Então, eles acabaram sendo reincidentes, desobedientes, contumaz, que se recusa a ouvir e aceitar o quê? A palavra de Deus. Então o castigo está aí, pastor Eliseu. Todos esses terríveis 4 juízos, como a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Interessante os animais selvagens também, que eles acabam... hoje nós temos muitas situações, por falta de equilíbrio ecológico, muitos animais invadindo, né, parte de cidades, ou seja, o habitat que era dele, o homem, com a sua ganância, acabou contribuindo para esta interferência no que diz respeito à cadeia também alimentar. Então, tudo isso aí faz parte, não só esse, mas tantos outros juízos que são impetrados pelo Senhor nosso Deus, por causa da desobediência. Logo, quando o povo de Deus é fiel, nós vamos perceber que essa atitude de fidelidade, essa atitude de humildade diante do Senhor, traz bênção. Se nós quisermos ser felizes, basta amarmos ao Senhor, obedecermos a sua palavra, estarmos na sua presença. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus, ouvir Deus falar, ter liberdade de acesso ao Senhor. Quando a gente dobra os joelhos e conversa com Deus, o Espírito Santo nos auxilia na oração, a nossa oração chega ao céu e a gente recebe respostas, passamos a entender a vontade de Deus e decidimos caminhar nessa vontade. Como as coisas se tornam fáceis, leves para serem conduzidas. Do contrário, quando o homem é desleal, quando ele é rebelde, quando ele é contumaz, como acaba de dizer o evangelista irmão Daniel, e prefere a rebeldia, ele perde a presença de Deus, e isso é algo terrível, que causa julgamento e correção. Então, no segundo ponto, nós agora vamos ver aqui sobre a petição que Deus não atende. Interessante que Deus está dizendo: olha, eu não vou atender a petição de um servo meu que está pedindo por misericórdia, embora eu o ame, embora ele seja responsável, ele seja meu amigo, mas não é por ele ser meu amigo e estar pedindo por alguém rebelde que eu vou atendê-lo. Eu preciso ver a mudança da parte daquele que é rebelde. Eu envio a peste, ele não percebe, faz que não está vendo nada, que não está acontecendo nada. A pandemia para ele não significa nada. Eu envio para ele a escassez de alimento, a economia quebra, e ele
finge que nada está acontecendo. Permito, como naquela época, animais ferozes que invadem a terra, que perturbam a convivência das pessoas, mas eles não estão sentindo diferença. Vem a guerra e eles também ficam de braços cruzados, como se nada no mundo espiritual estivesse acontecendo. Ora, nós estamos vivendo uma época em que o mundo espiritual está em plena guerra, em um combate sem trégua no Brasil, mas muitas pessoas estão de braços cruzados, até preocupadas com as coisas materiais. Tem muitas pessoas que veem a política brasileira apenas pelos olhos materiais. Daí, nesta lição, nós aprendermos que nada que acontece no mundo material acontece sem primeiro estar acontecendo no mundo espiritual. Há um mundo espiritual que precede a este mundo material em que nós estamos vivendo. E neste mundo espiritual é que nós precisamos estar com Deus. Antes de Elias falar com Acabe, ele falou com Deus. Antes de Elias dar uma ordem de que não haveria de chover, chegando na presença do rei terrenal, ele foi na presença do rei celestial para buscar espiritualmente, no mundo espiritual, uma segurança para dar então uma palavra de firmeza e de direção e de condenação também para o rei Acabe. Então, nós temos aqui exemplo de intercessão pelo pecador. Nós temos na Bíblia Sagrada Abraão, por exemplo, intercedendo pelo pecador. Ele dizia: Senhor, mas lá em Sodoma e Gomorra, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz a Abraão: não, Abraão, se tiver 50 justos, não vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele faz várias perguntas, 45, 40, 30, 20, aí ele diz: Senhor, deixa eu perguntar só mais uma vez, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, o Senhor destruirá a cidade? Deus disse: não, se lá tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Então, Deus, ele atende às petições, mas precisa ter uma explicação. Como lá não tinha nem 10 justos, então Deus diz: vou tirar Ló e sua família de lá e vou destruir toda a cidade. Agora, se aqueles moradores da cidade de Sodoma e Gomorra se arrependessem, como aconteceu, e já falamos aqui, com a Síria, a capital Nínive, que Jonas prega, e ele se arrepende, desce do trono o rei, se veste de pano, de saco, ele ordena que até as crianças que sejam colocadas em jejum, e então Deus perdoou e restaurou aquela cidade, e depois Jesus diz: olha, no dia do juízo final, esta cidade de Nínive, ela se levantará como salvos. Este povo que se arrependeram se levantarão como salvos, e disse Jesus: e muitos de vocês que estão por aqui, e que comem a minha mesa, mas que mantêm um coração cruel, um coração impenitente, vão ser julgados e ser lançados na perdição, nas trevas exteriores, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Então, é um castigo inevitável. Ali Deus estava falando que o castigo era inevitável. Em 2 Crônicas, capítulo 36 e 16, diz que não havia mais remédio. Por que não havia mais remédio? O evangelista irmão Daniel aqui falou. Ezequiel é levado 1.500 quilômetros a Jerusalém, e Deus mostra: olha a situação, Ezequiel. E Ezequiel vem e revela isso ao povo, na expectativa de que houvesse arrependimento. Mas o tempo vai passando, e não há nenhuma ação, não há nenhuma resposta no sentido de arrepender-se. Então Deus diz para Ezequiel: chegou ao limite, não há mais remédio, vou destruir a cidade. E diz: ainda que grandes homens de Deus como Moisés e Samuel, 2 sacerdotes extraordinários, que quando clamavam, Deus se voltava para atender a oração desses homens. Verdade. Moisés e Samuel, Deus diz: mesmo que eles viessem e intercedessem, não tem jeito.
falou para o profeta Jeremias. E aqui para o profeta Ezequiel disse assim: olha, e se tivesse nessa cidade 3 homens justos, Jó, Noé e Daniel, eu também não pouparia essa cidade, pouparia os 3, eles ficariam impunes. Interessante como Deus tem compromisso com os seus, assim como teve com Ló. Exato. Vamos ser fiel, porque o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso diz em Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a altura, profundidade, ele diz o presente, o porvir, alguma outra criatura, os principados, eles não, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esta confiança que o Senhor nos amou e amá-lo também até ao fim. Então aqui nós temos, para concluir aqui, irmão Daniel, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Sim. Por que Deus não atende? Pode Deus não atender, aqui resumindo, essa oração de um justo? Em que momentos Deus não atende e até em que momentos Deus atende a oração de um justo que clama a Ele, porque nós somos chamados para clamar, ser verdadeiros intercessores, clamarmos pelos nossos irmãos, pela nossa nação. Quando se clama, há resposta; quando não se clama, nós sabemos que vai no mundo espiritual haver uma lacuna. Então, aqui a pergunta quando Deus não atende, o porquê que acontece isso? Pastor Eliseu, chega a ser até um tanto paradoxal, porque Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Mas aqui, a própria lição vai nos responder que esse aqui era um pecado para a morte. Como eu disse, o povo era um povo contumaz. O próprio comentarista desta lição, pastor Ezequias Soares, ele responde: em que situação ocorreu? Eu posso dizer que ocorrerá isto. Ou seja, nós já vimos em determinadas situações, Deus, ele não atendeu a oração intercessória de seus servos. Existem algumas situações que Deus não atendeu. Agora vamos lá. Mas quando que isso acontece? O pastor vai responder que quando o pecado ultrapassa todos os limites, aí Deus não responde. Deus, ele até ouve todas as orações, mas ele não responde. Ou seja, quando o pecado, ele é um pecado para a morte, como eu já disse. Então, na linguagem do apóstolo João, lá em 1 João 5,16, ele vai dizer que sobre o pecado para a morte, que é pecado, né? Que é para a morte. Que é para a morte. É a chamada apostasia do ser humano, aquela apostasia fatal. Apostasia, essa é uma apostasia fatal. Sabe aquela doença hanseníase, que o tecido ele fica adormecido? A pessoa pode até encostar ali um objeto pontiagudo que ele não vai sentir, fica insensível, pastor Eliseu. É a chamada mente cauterizada. Tal qual quando uma pessoa pega aquele ferro, aquele ferrete e marca o animal. Fica insensível. Para ele tanto faz como tanto fez. Para ele não, Deus é amor, então ele não vai lançar ninguém no inferno. E está certo, que Deus não vai lançar ninguém no inferno mesmo. As pessoas que caminham para o inferno a passos largos com as suas próprias pernas, com seus próprios pés, porque a vontade de Deus é que todos sejamos salvos, que todas as pessoas sejam salvas. Então, na linguagem do apóstolo João, como eu disse, João 5,16, o pecado que é para a morte, e essa apostasia fatal, tanto individual quanto coletiva, aquela que o indivíduo se aparta da fé e renuncia ao seu Deus de forma deliberada e também consciente. Nós temos algumas referências, conforme em Hebreus capítulo 10, a seguir. Então, eu quero até voltar um pouquinho, eu falei sobre os animais, né? E é bom a gente fazer menção sobre isso aqui, lá em Levítico capítulo 26 e 22, um dos juízos de Deus, que vai falar que esse juízo aqui sobre as bestas feras assolando a terra, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos.
consequência do quê? Pecado. Então, olha o estrago que a desobediência causa na vida do ser humano. E não é só com o ser humano, mas com todos que estão, não só com o único ser humano, mas com todos que estão ao seu redor. Que Deus nos livre, pastor Eliseu. O povo de Judá, ele considerava a presença de alguns homens temente a Deus na nação uma pólice de seguro, diz o pastor Ezequias, né? Uma pólice de seguro contra desastres. Isso, eles pensavam que, devido terem ali os profetas, eles estavam protegidos. Sim. E eles também falhavam, e nós devemos lembrar que a relação que nós temos com, seja o nosso pastor, seja com a nossa família, seja com nossos amigos, eles não vão nos dar garantias de que não seremos destruídos. Um pai não vai defender um filho porque ele é salvo, não significa que o filho será salvo. O filho, sendo salvo, não significa que o pai será salvo. E nem um cônjuge quanto ao outro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, o que o irmão pensa sobre isso, irmão Daniel? Fez-me recordar, pastor Eliseu, do comportamento que o povo de Israel tinha com a arca. Eles tinham aquela arca ali como um amuleto, chegou a ponto de que não, a arca do Senhor está conosco, nada de ruim vai acontecer. E hoje nós temos casos assim, há pessoas que deixam a Bíblia aberta ali em um determinado salmo, né? E o mais conhecido é o 23, né? E tantos outros. 91. O 91. E daí o que acontece? Vou deixar aqui, mas só que essa pessoa leva uma vida totalmente fora dos padrões estabelecidos por Cristo. Então vejamos aqui, e onde eu quero chegar com isso? Qual é a minha postura diante disso aí? Dizer que estava chegando para o povo ali, os que foram levar, as pessoas que estavam cativas ali por Nabucodonosor, não é isso? E até pelo próprio reino do norte, quando também havia sido levado cativo, estava chegando o tempo em que que nem mesmo a intercessão de Noé, Daniel ou Jó podia livrar aquele povo. A medida transbordou de iniquidade, pecado, transgressão e iniquidade, que o salmista Davi vai elencar muito bem esses três vocábulos lá no Salmo de número 51, que há uma diferenciação muito grande entre isso aí, entre esses termos. Então, nem mesmo Noé, nem mesmo Daniel, nem mesmo Jó, com a intercessão desse servo de Deus, mesmo intercedendo, o povo seria poupado. Então, olha só, Ezequiel, ele refuta aqui aquele imaginário, pastor Eliseu, popular, de que Deus, ele é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. E não é assim. O Senhor disse muito bem há poucos, aí no início, de que não é a santidade de uma mãe, de um pai, que será capaz de levar o filho. Não, vai influenciar sim, para que este filho, para que esta filha, para que os vizinhos caminhem, mas não é por conta ou seja, a santidade do pai e da mãe não vai salvar o filho ou a filha ou quaisquer outras pessoas, se essas pessoas seguirem uma vida no pecado, sem se arrepender, uma vida totalmente mergulhada em todo tipo de iniquidade, de transgressão e de pecado. Não será o suficiente, será sim um bom relacionamento para que essas vidas possam chegar a Deus, mas não são requisitos para levar. Tem gente que diz, não, no arrebatamento eu vou segurar aqui na minha mãe, no meu pai, até porque frações de milésimos ou menos que milésimos de segundo. É uma abrir e fechar de olhos. Que Deus tenha misericórdia e que entendamos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O filho precisa ter a sua própria experiência com Deus. É uma das questões que nós estamos enfrentando hoje, porque uma geração mais experiente passa e às vezes não deixa estrutura, bases, fundamentos doutrinários, espirituais, para que seus filhos estejam firmes. E isso trará uma futura geração
afastada de Deus. Então, eu como pai, você como pai, aqueles que são pais precisam ter esse compromisso com seus próprios filhos. Nós, encerrando já esta lição de hoje, nós vamos entender aqui que nenhum desses homens aqui citados, esses 5 homens, poderiam resolver o problema, porque cada pessoa precisa se responsabilizar por si mesma. Aquela nação precisava ela se arrepender. Deus envia os profetas prevenindo, avisando, anunciando. Deus não haveria de os destruir sem primeiro avisá-los. É o que nós estamos aprendendo nessa lição. Deus sempre avisou primeiro. Como não queriam e não receberam, não aceitaram, porque ouviram, mas não aceitaram a recomendação de arrependimento, então o juízo agora viria sobre eles. Entretanto, é importante nós sabermos que a justiça de Deus, reforçarmos aqui, a justiça de Deus, ela é para todas as pessoas. Se eu arrepender-me, em qualquer lugar do mundo haverá perdão para mim. E a Bíblia diz isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, né? Ou 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, dizendo sobre Deus ser longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Atos 17, 30, ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então, é isso. E aí nós temos aqui o profeta Daniel. O profeta Daniel, só uma questão de curiosidade, por que o profeta Daniel ser citado entre esses 3 homens tão importantes como o Jó e o Noé? Porque Daniel, ele era um homem que estava ali no palácio, estava sendo reconhecido, acredita-se, entende-se que Daniel estava acompanhando essas situações que estavam acontecendo ali no rio Quebar, ali em Tel Abib, e a situação de Ezequiel, as profecias de Ezequiel, embora ele lá no palácio, mas ele estava sabendo do que estava acontecendo aqui. E muito mais quem estava aqui no meio do povo, com Ezequiel e o povo ali daquela região, e de todos os cativos ali de Babilônia, também sabiam das maravilhas que estavam acontecendo lá no palácio, quando Daniel estabelece no seu coração não se contaminar, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, daquela imagem, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de cobre, pernas de ferro, pés de ferro, em parte de barro, que ninguém conseguia interpretar o sonho, porque o rei disse assim: olha, eu quero que alguém conte-me o sonho, porque eu esqueci, e depois me dê a interpretação. Quando aparece Daniel e traz a resposta, aquilo ali se torna algo reconhecido no mundo inteiro ali, em todos aqueles recantos. Então, Daniel era uma pessoa conhecida, e a atitude de Daniel de não se contaminar ficou também visível, ficou pública para as pessoas de uma tal maneira que Daniel é reconhecido sim como um homem também ali em Judá, e ali pelos cativos de Babilônia, como um homem justo. Irmão Daniel, dê aí a sua palavra final e ore por nós, porque o nosso horário já encerrou. Pois bem, pastor Eliseu e nobres estudantes da palavra de Deus, ficou bem claro aqui na aula de hoje de que sejamos todos conscientes a respeito do pecado. O pecado existe, e que quando as pessoas pecam, isso constitui uma agressão de fato à santidade de Deus, e quando isso ocorre, a santidade de Deus ela é agredida, e a justiça exige uma pronta reparação. E eu quero encerrar dizendo que esta reparação ela pode ser feita por meio do arrependimento e, consequentemente, o perdão, e até diria também pela aplicação da justiça de Deus, como ocorreu com o povo de Judá à época aqui de Ezequiel e Jeremias. E eu encerro com um verso do sábio Salomão, que ele escreveu no Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13. Ele vai dizer bem assim, Eclesiastes 12 e 13: de tudo o que se tem ouvido
A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É claro que quando o termo aqui homem envolve todas as nações, não só homem, homo lá do original, homens e mulheres, ok? Toda a criação de Deus. Então fica aí Eclesiastes 12:13. Lembrando que o nosso Deus é longânimo. Arrependamos todos os instantes para um dia morarmos com Ele nas mansões celestiais. Oremos. Pai amado, em cuja presença nós estamos em mais uma edição das aulas da nossa EBD. Papai do céu, gratidão pela vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, deste jovem, independentemente da fé também que professa, e onde a ministração desta aula possa chegar. Que a mão do Senhor esteja sobre estas vidas. Pela vida do nosso pastor presidente da nossa convenção estadual, pastor Nelson Lutemberg, todos os pastores os quais presidem os 64 campos neste estado de Rondônia, aproximadamente, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Meu Deus e meu Rei, que a sede pela Tua palavra, que a fome deste pão, que são as Sagradas Escrituras, possam ser cada vez mais patente em nossas vidas, porque não há outra forma de chegarmos aos céus, senão dentro de todos os preceitos, ou obedecendo todos os preceitos os quais o Senhor estabeleceu. Que nós possamos cada vez mais nos conscientizar que a justiça do Senhor é uma realidade e que os homens possam se arrepender. Entendemos que o Senhor, meu Deus, é imparcial na aplicação dos teus juízos e que nos livre para que nós sejamos cada vez mais ávidos pelo conhecimento das Sagradas Escrituras e que o Senhor nos livre de todo mal e todo perigo, que possamos entender que o pecado está aí à porta, que as iniquidades também e as transgressões que as pessoas cometem, mas o Senhor, como as Sagradas Escrituras diz, que o sangue do teu Filho Jesus, ó Deus, é quem nos purifica de todo o pecado, tornando as nossas vidas brancas, nossas vestes brancas como a neve. Sê conosco, é o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.